e tradicional bairro Caiçara. São 10h11, a gente muda de assunto para falar sobre saúde, nossa saúde, saúde mental. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro onde o consumo de antidepressivos mais cresceu no primeiro bimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021. Estamos atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora ao vivo, pelo Skype, com imagens, portanto, para você que nos assiste lá na página da Band Minas, corre lá para você nos assistir, com o Bruno Brandão, ele que é médico psiquiatra. Tudo bem, doutor Bruno? Como vai? Opa, agora sim, como vai, doutor Bruno? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos da Band Minas. Tudo bem, e um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor Bruno, eu li algumas reportagens de psiquiatras, psicólogos, falando que o Brasil, de uma maneira geral, está vivendo uma segunda pandemia, se a gente pode falar assim, de doenças mentais. Você vê aquela primeira, né, do isolamento, aquela coisa, aquele momento terrível, chocante para todo mundo, de muito impacto, e agora com essa retomada que coincide também com este momento, parece não, né, de maior consumo aí, portanto, desse tipo de medicamento, dos antidepressivos. Faz sentido para o senhor essa leitura, e se faz por quê, se não por quê também? Bom, em partes isso é explicado pela pandemia. Certamente a gente tem sim um índice de prevalência, uma incidência maior aí nos quadros psiquiátricos, então até certo ponto sim. Mas, por outro lado, a gente vê um excesso de muitas pessoas que não precisam usar medicamentos que estão usando. Então, a gente tem os dois lados. Aquelas pessoas que, às vezes, precisariam usar o medicamento e não estão usando, mas a gente tem também um excesso de pessoas usando medicamentos sem necessidades. Ou seja, aquela pessoa, às vezes, que confunde ali, né? Uma tristeza, uma ansiedade, uma irritabilidade, coisas do dia a dia, emoções normais que todos nós sentimos. Muitas pessoas estão perdendo um pouco essa habilidade de lidar com as emoções do dia a dia e acabam buscando nos psicofármacos saídas para as emoções corriqueiras, que não necessariamente caracterizariam um transtorno. Doutor, quem fala é Murilo. Queria pegar como gancho aí esse final dessa fala do senhor, né? Porque hoje em dia, até essa questão de redes sociais, esse mundo digital, né? A gente fica muito tempo ligado, a gente dorme às vezes com o celular do lado mesmo do travesseiro ali, eu fico olhando e tal. Então é normal, né? Um certo aumento de ansiedade e a questão da insônia também. Eu queria, dá para a pessoa mensurar quando essa insônia ou essa ansiedade, que são comuns, reações comuns até por esse tipo de sociedade que a gente vive, quando isso deixa de ser comum e quando é necessário procurar um profissional? Dá para ter algum termômetro disso? Quando que essa insônia deixa de ser assim, perdi o sono, quando isso vira um problema, e quando também essa ansiedade deixa de ser uma ansiedade normal e merece a atenção de um profissional e às vezes até de um remédio? Perfeito, excelente a sua pergunta. Na verdade, a gente tem que olhar aqui frequência, intensidade e duração. E além da frequência, intensidade e duração, se está gerando um grau de prejuízo ou sofrimento significativo na vida daquela pessoa. Então, se eu tenho algo que é muito frequente, está constante, quase todo dia ali, o tempo todo, a maior parte do dia, é algo muito intenso, tá? E dura não só ao longo do dia, mas dura vários dias, várias semanas, e gera um prejuízo na minha vida pessoal, profissional, familiar, relacionamentos, enfim. Aí, normalmente, eu começo a ter um transtorno. Vou dar um exemplo para você. Se você pega, por exemplo, um transtorno depressivo, tem lá os sintomas: humor deprimido, perda do interesse, sensação de cansaço, fadiga, sentimento de inutilidade. Todos nós sentimos isso, às vezes um dia, 2 dias, você teve um problema no trabalho, um problema na família, a gente pode sentir isso. Agora, isso tende a ser transitório e quando isso se estende por um tempo maior, né? 2 semanas nesse estado, é muito intenso, eu já perco interesse em quase tudo, minha vida começa a paralisar, eu começo a ter vários prejuízos, aí sim. Mas muitas pessoas, ao menor sinal de desconforto, já recorrem aos medicamentos. Então, se eu briguei com a minha esposa, se eu tive um problema no trabalho, eu estou meio triste, eu estou meio ansioso, eu estou meio irritado, eu vou lá e tomo um remedinho. Isso, na verdade,
são reações vivenciais. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem aquela pessoa que realmente precisa tomar e por preconceito não toma o remédio, e aí a gente tem impactos tanto sociais, físicos, a própria saúde física sofre com uma depressão, uma ansiedade não tratada, mas a gente tem aquela pessoa que é o menor sinal de desconforto, ela vai lá e recorre a um medicamento para tratar, entre aspas, porque não trata, reações da vida. E aí realmente é um erro grande e acaba não tendo melhora, porque antidepressivo não trata reação vivencial. Se você brigou com seu chefe e está triste, é natural que você esteja triste. No pronto-socorro, às vezes chega alguém e fala, olha, minha mãe precisa de um remédio porque faleceu alguém na família. Poxa, aquela mãe que perdeu um filho, ela tem que realmente estar triste, ela não tem que ser medicada para uma tristeza. Estamos falando com o Bruno Brandão, tá? Médico psiquiatra. É um prazer, viu, falar com você, doutor. A gente está falando aí de um cenário, claro, a gente está falando de pessoas adultas que lidam, né, com as questões que o mundo nos apresenta no dia a dia. Mas em relação aos jovens, né, pré-adolescentes, crianças, há evidências de que esse público está procurando cada vez mais, né, os especialistas, e o uso de antidepressivo para esse público, ele vem aumentando ou não? Como é que está o cenário em relação a isso, né? Temos aí crianças pré-adolescentes também com esse cenário, apesar de não enfrentarem ali problemas do trabalho, né, como uma criança, por exemplo, mas eles têm, né, aqueles desafios deles no dia a dia. Como é que está essa questão no cenário infantil e infanto-juvenil? Sim, tem aumentado também, né? Se a gente pegar aí adolescente, início, às vezes até de vida acadêmica, início de vida adulta, a gente vê muito uso, às vezes, de estimulantes, pessoal querendo para estudar, para concurso. Antidepressivo nessa faixa pediátrica, as mães principalmente levam as crianças querendo uma solução, às vezes, para algo que não é solucionável com remédio. Então, aqui, a ideia não é falar mal dos antidepressivos, do tipo, olha, não se deve usar antidepressivo de jeito nenhum, mas existe um excesso. Então, às vezes, aquela criança está com algum problema de comportamento em casa, que teria um manejo ali, estratégias psicoterápicas, de psicoeducação, um conflito com a mãe, um conflito com o pai, um problema na escola, a pessoa às vezes quer resolver aquilo com remédio, sendo que não é um transtorno, não é resolvível, vamos dizer assim, com medicamento. Agora, vão ter situações que sim, aquela criança vai precisar de um medicamento. Então, existe sim um exagero, existe sim um excesso. Mas, por outro lado, existem pessoas que precisariam tomar que não estão tomando. Nesse público infantil, principalmente início da idade adulta, o que a gente observa muito é o aumento da incidência do uso dos psicoestimulantes, que são aqueles medicamentos que as pessoas usam para ficar ligada, para ficar horas e horas estudando, enfim, né, ter um foco, uma concentração maior. Que talvez ali no curto prazo pode dar uma falsa sensação até de melhora, mas no longo prazo não, porque principalmente a questão do sono começa a ficar prejudicada, enfim. Então a regra tem algum transtorno? Procure um profissional e trate, mas tentar tratar emoções corriqueiras da vida, do dia a dia, não é algo legal, não é algo interessante. O doutor Bruno, queria fazer uma última pergunta, se o senhor pudesse ser bem rápido, porque nosso tempo está acabando aqui, mas só porque a gente está falando sempre pelo ponto de vista do paciente que demanda. Mas eu queria que o senhor também fizesse assim, uma análise sobre o ponto de vista do profissional, que às vezes também o paciente procura um psiquiatra ali e ele, né, já está com o remédio de cara, né? Isso também é um relato muito comum, né? Às vezes a pessoa nem quer entrar no medicamento, ela fala, não, toma isso aqui que você vai ficar bem. Esse também, vamos dizer, esse excesso de receita de medicamento também por parte dos profissionais de saúde. Não existe? Eu vou ser breve, de fato, assim, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, se o seu médico não te escuta, não escute o seu médico. Então, de fato, esse tratamento, esse tratamento e essa prescrição, ela realmente precisa ser feita após uma boa avaliação, uma anamnese, um exame de estado mental, entender a história do paciente. Se o seu médico ali te escutou por 5 minutos, 3 minutinhos e já te deu uma receita, a probabilidade de ter algum erro, algum equívoco ali, ela realmente é muito alta. Então, uma avaliação, ela demanda tempo. Realmente, com 5 minutos é difícil, às vezes, conseguir chegar em algum lugar.
São 10h20. A gente conversou aqui na Band News com o Bruno Brandão, médico psiquiatra, sobre esse importante assunto relacionado aí à nossa saúde também, saúde mental, né? Por que não? Doutor Bruno, obrigado, viu? Um bom dia. Eu que agradeço.